Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo Imersos. Seja bem-vindo a mais uma aula do Imersos. Eu sou Isaías Cassimiro e tenho o prazer de estar com você aqui nessa escola bíblica, né? Esse nosso estudo em que discutimos tantos assuntos relativos à Palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-lo para estar comigo durante essas próximas semanas, visto que nós faremos um estudo, eu vou fazer um estudo com vocês aqui sobre as 10 pragas do Egito. Então eu quero falar sobre cada uma das pragas, qual foi o propósito de Deus em cada uma dessas pragas e por que elas aconteceram e como é que foi a dinâmica de cada uma dessas pragas. Então é um estudo muito interessante, um estudo muito legal, um conteúdo muito gostoso de estudar, e eu queria te convidar para estar conosco nessa empreitada. Já também te convido a estar assistindo às aulas do Nelson, que tem trazido grandes estudos aprofundados sobre temas bíblicos, as aulas do Paulão, que está trazendo vários artigos, vários estudos sobre videogames, toda essa parte tecnológica, como é que isso influencia a nossa vida com Deus. E agora ele também vai começar um estudo sobre música, sobre a influência maligna na música. Então só tem coisa boa para a gente estudar, para a gente conhecer, para a gente enriquecer o nosso plantel de conhecimento, e você é meu convidado a estar conosco nessa estratégia. Amém? Muito bem. Então vamos iniciar aqui nosso estudo. Os nossos vídeos serão curtos, tá bom? Fiquem tranquilos, serão vídeos de 10, 12, no máximo 15 minutos. Então isso vai fazer com que dê uma dinâmica maior no estudo, e você pode assistir rapidamente aí, enquanto está indo para o trabalho, ou mesmo enquanto faz o seu café em casa. O importante é que você esteja enriquecendo o seu conhecimento e venha trazer cada vez mais conhecimento sobre a palavra, que é ela que nos nutre. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Então, que essa luz seja real na minha vida e na sua vida. Bom, para falarmos das pragas do Egito, eu não quero falar sobre o que fez com que o povo de Israel estivesse no Egito por 400 anos. Depois podemos fazer um estudo especificamente sobre isso, sobre a vida de José, como é que José chegou ao Egito, por que o povo ficou por lá durante 400 anos. Mas enfim, nós estamos agora nos estertores, estamos no êxodo. Êxodo quer dizer saída, né? Então estamos agora no êxodo, a saída do povo do Egito. Então quando Deus entende que bastou, que o tempo para aquele espaço que eles estiveram ali, né, aquele período que eles estiveram no Egito terminou, Deus ele monta um plano para tirar o povo do Egito. E neste plano, as figuras centrais desse plano eram quem? Em primeiro lugar, Moisés, que foi quem Deus escolheu para essa empreitada, e como auxiliar de Moisés, o seu auxiliar direto, o seu irmão mais velho, que era Arão. Arão era irmão de Moisés e era o irmão mais velho de Moisés. Então, quando Deus diz, olha, eu vou tirar o povo do Egito, Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu quero que você vá até Faraó, e eu quero que você diga a ele que eu quero que ele libere o meu povo. Agora, você já vai sabendo, viu, Moisés, que ele não vai aceitar. Já vai sabendo que ele não vai aceitar. E quando ele não aceitar, você vai fazer o seguinte, você vai dizer para ele que o eu sou o enviou e que ele vai sofrer. Não só ele, como o povo dele vai sofrer alguns percalços enquanto eles não liberarem o povo. E assim fez. Moisés, depois de algumas relutâncias, né, ele vai até Faraó e diz para o Faraó, olha, o Senhor diz para que você deixe o povo ir, né? Até uma cena famosa essa, né, do filme Moisés, né? Em que Moisés fala com voz imponente no filme dizendo let my people go, né? Deixa meu povo ir. Então ele diz, olha, deixa meu povo ir para que me adorem no deserto. Essa é a frase que Deus manda Moisés dizer para Faraó.
E Faraó diz, não vou permitir. Então neste momento Deus implementa o quê? As pragas. E as pragas, elas nada mais são, já que esse é o tema do nosso estudo, as pragas nada mais são que lições. E que lições são essas? Lições de dois gumes. Lembra que a palavra de Deus ela é tida como a faca de dois gumes? Por que faca de dois gumes? Porque corta dos dois lados. Corta para a direita e corta para a esquerda. Corta um lado e corta o outro. E no caso das pragas não é diferente. Porque as pragas, elas, em primeiro lugar, mostram para o povo hebreu, para o povo de Deus, que Deus sempre está do lado deles. Então é uma lição mostrando para eles que Deus sempre está do lado deles e Deus sempre estará. E as pragas, elas mostram para o povo egípcio como eles erraram com as práticas que eles fizeram com os judeus. Então o povo egípcio, ele tem a consciência do erro que ele cometeu. Porque vocês vão perceber que a grande maioria das pragas nada mais é que a devolução ao egípcio daquilo que ele já em maldade fazia com o hebreu. Então vocês vão ver como é interessante. Por quê? Porque aqui existe um conceito, tudo que foi para mim agora será para si. Ou seja, estou pagando a você na mesma moeda que você pagou a mim. É mais ou menos essa lição que Deus está querendo deixar para o egípcio. Então a comunicação é feita a Faraó, ali em Êxodo capítulo 7, para que Faraó libere o povo. E Faraó simplesmente diz que não vai liberar, que não quer, que não tem acordo com ele e tal. Então Moisés diz, bom, se você não vai liberar, então as pragas irão começar. E então Faraó diz então que as pragas comecem. E neste momento é implementado o plano que Deus havia dado para Moisés. Agora, muito interessante que a primeira praga, que é as águas do Egito se transformam em sangue, esta praga foi uma praga que não foi Moisés quem trouxe. Essa é uma praga que quem trouxe foi Arão. E por que Arão? Vocês se lembram da história de Moisés? Quando ele nasce, havia um decreto do rei que as crianças tinham que ser mortas. As crianças até uma certa idade, todas tinham que ser mortas. E para que Moisés não morresse, a mãe dele colocou ele num cesto de junco e o colocou onde? Exatamente nas águas do rio Nilo. Então Moisés era como se ele tivesse uma dívida com o rio Nilo, porque o rio Nilo foi o veículo, que o salvou, porque o rio Nilo conduziu ele até onde estava a filha do faraó, e a filha do faraó, vendo aquele bebê muito bonito naquele cesto de junco, pegou aquela criança. Então Moisés tinha uma dívida com o rio Nilo. Então por isso Moisés não feriu as águas do Nilo. Mas quem feriu as águas do Nilo foi Arão. E quando Arão bate o seu cajado nas águas do Nilo, as águas todas se transformam em sangue. E quando nós vamos estudar mais a fundo, nós vamos entender que as águas do Nilo terem se transformado em sangue foi apenas o caput, foi apenas o início do problema. Por quê? Tudo o que havia de líquido no Egito se transformou em sangue. Então a água do rio Nilo se transformou em sangue, todos os afluentes do Nilo tornaram-se sangue, todas as águas que estavam nas talhas das casas dos egípcios se transformaram em sangue, as frutas que tinham água se tornaram em sangue essa água. Então a água da melancia, a água do abacaxi, a água do maracujá, a água da laranja, a água do limão, todos esses líquidos também se transformaram em sangue. Então o egípcio, ele simplesmente de uma hora para outra ele não tinha como sorver líquido, porque tudo que ele pegava que era líquido estava transformado em sangue. Agora olha como é interessante. Por que essa praga veio? Essa praga veio porque o egípcio ele tinha um ritual antigo que fazia o quê? Que pegavam crianças e jogavam no Nilo. Jogava crianças no Nilo. Era um ritual de adoração a alguns deuses e ao próprio Nilo, que era considerado um deus, Então essas crianças recém-nascidas eram jogadas no Nilo, para morrer ali no Nilo. Então era como se Deus estivesse dizendo, olha, o Nilo está manchado de sangue. O pecado de vocês manchou o rio de sangue. Então agora vocês vão beber deste sangue que vocês mesmos provocaram
no Nilo. Então o Nilo hoje é manchado de sangue. Então tudo se transforma em sangue. E aí o egípcio não consegue mais beber absolutamente nada. Aí você pergunta, mas eles ficaram... Quanto tempo dura essa praga? 7 dias. E os egípcios ficaram 7 dias sem beber água? Bom, aí acontece o seguinte... Tudo isso estava acontecendo com o egípcio, mas com o hebreu, nada disso estava acontecendo. O hebreu tinha água na casa dele sem problema nenhum. O hebreu podia tomar banho com a água sem nenhum problema. Ele podia cozinhar com água sem nenhum problema. As frutas dos hebreus, elas estavam saudáveis, eles podiam. E aí o que o egípcio fazia? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Eu te dou a minha talha com sangue, você me dá a sua com água. O que acontecia? A talha dada para o judeu, para o hebreu, se transformava em água, e a talha com água dada para o egípcio se transformava em sangue. Então eles falavam, então vamos beber da mesma talha. Colocava no copo da mesma talha, água para o egípcio, água para o judeu. Quando ia beber, a do egípcio era sangue, a do judeu era água. Olha que interessante. Então não tinha tudo que chegava para a mão ou para o corpo do egípcio se transformava em sangue. Mas os egípcios descobriram uma coisa, que se eles pagassem pela água, esta água não se transformava em sangue. Então, o que começou a acontecer? O egípcio começa a pagar por um copo d'água. Porque esta água paga, ele conseguia consumir essa água sem que ela se transformasse em sangue. Agora eu pergunto a você, numa situação dessa, quanto passa a valer um copo d'água? Qual o valor de um copo d'água para você quando você não tem água e você está no meio do deserto? Quanto você paga por um copo d'água? Então, neste momento, você já começa a entender que o hebreu já começa a restituir tudo aquilo que o egípcio havia tirado dele durante todos esses anos. Durante todos esses anos de escravidão, o egípcio já começa a pagar para o hebreu pela água que ele vai consumir. Porque se ele não pagasse, ele não conseguia sorver essa água. Não tinha como. Então Deus dá uma grande lição ao povo egípcio dizendo: eu sou o Senhor dos hebreus e comigo não há brincadeira. Vocês lançaram os seus filhos no Nilo, agora o Nilo é o sangue dos vossos filhos. Se vocês querem beber, então bebam o sangue dos vossos filhos. E nós temos que lembrar que o sangue, ele é matéria viva, a vida está no sangue. E quando esse sangue é vertido, ele morre. O sangue só é matéria viva enquanto está dentro do nosso corpo. Fora do nosso corpo, ele é uma matéria orgânica que morre e se deteriora. Então você imagina o cheiro que ficou o Nilo. Imagine os afluentes do Nilo, o cheiro que ficou. Você imagina dentro das casas, todas aquelas talhas cheias de água e agora eram sangue. Imagina como elas ficaram. Imagina como elas ficaram. Ou seja, a terra do Egito em 7 dias ficou imunda, ficou podre, ficou nauseabunda, ficou pusilânime, ficou terrível, um cheiro completamente terrível. Essa foi a primeira praga, uma lição de Deus para o hebreu dizendo: eu sou com vocês nada vai acontecer, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. E uma lição de Deus para o egípcio dizendo: vocês não jogaram os vossos filhos no Nilo, então o Nilo hoje está manchado de sangue. O Nilo está manchado de sangue, portanto bebei o vosso próprio sangue. Deus seja louvado pela sua vida. Essa é a nossa primeira aula, essa é a nossa explicação para a primeira praga, e até mais quando explicaremos já a segunda praga, que é a praga das rãs. Amém? Deus seja louvado por sua vida. Até mais.